E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí as últimas notícias sobre o falecimento do jogador do Nacional e as homenagens que devem ser prestadas aí ao jogador nas rodadas do meio e do final de semana. Então, antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal e deixa o seu like para não perder os próximos vídeos aqui do canal, beleza? São Paulo que joga hoje também contra o Atlético Mineiro lá no Morumbis. A gente vai estar assistindo o vídeo, vendo tudo que a galera aí da ESPN vão falar. E no final eu volto para a gente estar comentando um pouquinho sobre esse fato lamentável e também um pouco sobre a partida de logo mais. Beleza? Crédito diretorais estou deixando na descrição aí, sem mais enrolação. Sim, bora pro vídeo. Foi comunicado na noite desta terça-feira, primeiro pelas redes sociais do Nacional de Montevidéu, por volta de 22 horas e 34 minutos, e posteriormente pelo próprio hospital através de um boletim médico assinado pelos doutores Marcos Vinícius Fugino, neurologista, Carlos Vicente Serrano, cardiologista, e o doutor Miguel Neto, diretor médico do hospital, o falecimento de Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional de Montevidéu, 27 anos, casado com 2 filhos, um deles nascido há 9 dias na capital uruguaia. Relembrando, Juan Izquierdo estava no Morumbis, entrou no intervalo do jogo contra o São Paulo na última quinta-feira. Aos 38 minutos teve um mal súbito em campo, foi atendido rapidamente pela ambulância do estádio, saiu consciente e no caminho, na vinda para o Hospital Albert Einstein, que fica a 5 minutos de carro do estádio, teve uma parada cardíaca. Desde então estava entubado, estava sedado e estava em coma induzido. Vários exames foram realizados periodicamente e o Hospital Albert Einstein soltou, na noite desta terça-feira, a seguinte nota protocolando a causa-morte do atleta. O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do senhor Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Ainda no início da madrugada, o presidente do clube uruguaio, Alejandro Balbi, deixou aqui o hospital sem falar com os jornalistas. São poucas as informações. O corpo do atleta já não está mais aqui no hospital nesta madrugada de quarta-feira e será translado para o Uruguai pela Força Aérea Uruguaia. Claro, uma grande cerimônia está sendo preparada pelos uruguaios, não só torcedores do Nacional. Diversos times brasileiros postaram em suas redes sociais notas de pesar em relação ao falecimento do zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo Viana, o esquerdo camisa 3 da equipe do Nacional. Aqui do Hospital Albert Einstein, na capital paulista, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Obrigado, Eduardo Afonso, trazendo todas as informações. Obviamente que é uma notícia muito triste, porque além de estar se empenhando que gosta, estar exercendo a sua atividade, né, foi tudo muito impactante, inclusive já na hora do jogo, né, a reação dos outros jogadores, dos outros companheiros de time também. E aí é claro que você fica aguardando boas notícias, uma boa recuperação. Isso, infelizmente, não ocorreu, né? Qualquer outro assunto relacionado a isso, como um jogo de futebol, partidas que vão acontecer ou que foram adiadas, tudo isso se perde em relação a uma notícia trágica como essa. Muita tristeza, muito grande, né? A gente, obviamente, dá aqui a nossa solidariedade, as nossas condolências aos familiares do Izquierdo, aos amigos, amigas do Izquierdo, à família, principalmente, né? Que tem uma perda, assim, irreparável, porque a gente observar alguém que exerce atividade tão jovem, né, tão saudável, um atleta de futebol profissional como ele, realmente é algo impactante, uma notícia muito triste, que não só abala o futebol, como abala quem acompanha esporte, quem gosta de observar, quem gosta de assistir aos jogos também, algo assim terrível, que nós vivemos ontem à noite com a notícia da morte do Izquierdo aqui em São Paulo. E é isso, né, Prates? Porque a morte do Izquierdo abala toda a comunidade do futebol, mas ainda mais os atletas, porque a gente viu pela reação dos jogadores do São Paulo, depois naquela partida contra o Vitória, de atletas que estão realmente abalados por enxergarem no companheiro de profissão
o que poderia acontecer com qualquer um deles, de se colocar no lugar do esquerdo, da família dele, um jogador de 27 anos que deixa 2 filhos, que passa mal em campo, acaba indo para o hospital e falecendo. O Zubeldia, ele usou uma expressão que define muito bem o sentimento dos atletas nesse momento, que é: o esquerdo é um de nós, o esquerdo é dos nossos. Então, é mais do que um companheiro de profissão. Quando acontece algo tão traumático e tão impactante assim na comunidade da bola, naturalmente os atletas vão sentir. E aí a gente viu no Campeonato Uruguaio o adiamento necessário de 2 rodadas do campeonato. E aqui no Brasil também, os jogos dessa semana deveriam ser adiados. Porque não só atletas uruguaios, são vários uruguaios jogando no Brasil, Michel Araújo, que saiu muito abalado de campo contra o Vitória, as lágrimas, mas atletas de outras nacionalidades, como o Caleri, que ofereceu suporte e apoio à família, jogadores brasileiros, estão muito tocados nesse momento. E por mais que se use as rodadas da Copa do Brasil para fazer homenagens, 1 minuto de silêncio ao esquerdo, prestar solidariedade à família, o clima não é o ideal para a prática do futebol, pensando nos jogadores. E aí eu sei que, naturalmente, o presidente Edinaldo, todo mundo na CBF, também está sentindo essa tragédia. Mas olha para o calendário e não tem margem para adiamento, como também se discutiu na época das enchentes no Rio Grande do Sul. Então esse é o momento também, além de prestar solidariedade à família, de lamentar a morte do esquerdo, de uma reflexão para o futebol brasileiro. A gente tem um calendário tão insano que não permite nenhuma pausa necessária para que os atletas vivam luto. Então, é fundamental que se use também esse momento para esse tipo de reflexão, que o futebol brasileiro muitas vezes deixa esse tipo de ocasião passar e acaba virando a página muito rápido, e os atletas têm o direito de viver esse momento, de assimilar um baque que é muito profundo, e eu vejo que seria necessário parar, mas infelizmente, ao contrário do futebol uruguaio, o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro, não tem margem nenhuma de manobra para permitir oferecer esse momento aos atletas. Você colocou bem que os atletas, como o Juan Esquerdo, era um atleta profissional de futebol, eles meio que se colocam ali naquele lugar e pensam: poderia ser comigo, poderia ter acontecido, ou pode acontecer com qualquer um de nós. Então o cara acaba sentindo até mais, mas eu acho que é um sentimento de tristeza, além de jogadores de futebol, para qualquer pessoa que tem uma família, que pensa em ter uma família, que é pai. Você vê o cara que estava com um filhinho no colo, recém-nascido, semana passada, e menos de 10 dias depois o cara morre. Aí você fica pensando na esposa. É muito triste. Vamos dar uma olhadinha em algumas homenagens. O Eduardo Afonso já citou ali na reportagem dele, obviamente, vários clubes prestando suas homenagens. O Peñarol, que é o grande rival, o grande adversário. Ele jogou pelo Peñarol por pouco tempo. Ele jogou também pelo Peñarol. Pouco tempo, mas jogou. Verdade, ex-jogador, o Nacional, o São Paulo, que foi o último jogo dele, né? Onde ele acabou falecendo. Luizito Soares também, jogador histórico da seleção uruguaia. Nico de la Cruz jogou com ele. Quando criança, está me passando a produção. Na base do Liverpool, do Uruguai. Na base do Liverpool, olha. A foto dos dois juntos ali, né? E bonito. Olha aí, ó. Nico de la Cruz postou várias fotos, jogador do Flamengo e da seleção uruguaia. A CBF também deixando sua homenagem, a sua mensagem. A Confederação Sul-Americana de Futebol. Vários clubes, várias entidades deixando aí palavras, homenagens, mensagens, para de repente também levar um pouco de conforto nesse momento tão difícil, principalmente para os familiares e amigos, né? Eugênio, quer completar alguma coisa, Eugênio? Acho que os colegas já colocaram bastante do sentimento, do que está passando. Apenas lamentar, porque não foi o primeiro caso. Tá longe. Aliás, não foi o primeiro caso nem no Morumbi, né? Porque já teve lá o caso do Serginho do São Caetano anos atrás. Mas no futebol como um todo, algo que tem acontecido em vários lugares do mundo. A gente torce para que seja o último, mas a gente não tem nenhum indicativo de que será o último, porque as coisas continuam acontecendo. E não acontece só no futebol profissional, muito pelo contrário, acontece muito mais no futebol amador.
conheci pessoas que morreram assim, jogando pelada. Recentemente, um amigo conseguiu se salvar, teve que fazer cirurgia, mas se sentiu mal jogando futebol, mas conseguiu se salvar. Então, acho que quando você leva para o aspecto do futebol profissional, é importante que o cuidado seja ao extremo nesse tipo de exame, nesse tipo de situação. Tem que se levar com muita seriedade, por mais que o próprio atleta, na maioria das vezes, não queira, né? Porque sabe que vai depender daquilo a vida dele. Então, ele às vezes força uma barra para continuar jogando. Aconteceu isso recentemente lá na Europa. Jogador que estava já completamente vetado por clubes maiores, foi procurar clubes menores para jogar, para continuar atuando, né? E acabou falecendo. Mas fica o recado para os clubes profissionais de futebol que tenham cada vez mais cuidados, que coloquem o máximo de atenção nesse tipo de exame, que seja feito periodicamente, não apenas uma vez por ano, né, como se faz. E para quem joga pelada por aí, né, na rua, joga na esquina e tal, que tome muito cuidado, que procure estar sempre fazendo seus próprios exames, tomando cuidado, porque acontece muito por aí. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos falar dos jogos de hoje pela Copa do Brasil e outros assuntos. Lamentável, né, a situação de um jogador profissional tão jovem, deixando a família, filho recém-nascido, coisas que vão além do futebol, né? Hoje nós devemos ter homenagens a ele lá no Morumbis. Eu acho que com certeza deve haver um minuto de silêncio, mas esse um minuto de silêncio para mim deveria ser de total silêncio, assim como foi as homenagens para a Chapecoense, quando o avião da Chapecoense caiu. Poucas vezes eu vi minutos de silêncio, de realmente silêncio, né, da torcida se calar e permanecer apenas o som do estádio, porque é algo que afeta não só jogadores profissionais, mas qualquer ser humano que tem um pouco de sentimento e compaixão pelo próximo. É algo muito triste. Alguns anos atrás a gente teve lá o jogador, se eu não me engano, da Nova Zelândia, né, o Eriksson, que também passou mal e acabou tendo problemas sérios aí, mas que conseguiu se recuperar. E acho que da Dinamarca, né? Nova Zelândia, Dinamarca, não me lembro a nacionalidade dele, mas que realmente passou mal e conseguiu se recuperar e voltar ao futebol. Infelizmente não foi o caso do Juan, que provavelmente pelas notícias, a parada cardíaca que ele teve na ambulância acabou prejudicando muito a sua recuperação, causando danos encefálicos, e é algo realmente muito triste. Homenagens devem ser feitas aí no jogo de hoje, provavelmente no jogo do final de semana. Há notícias que até alguns jogadores do São Paulo irão ao velório do jogador após o término da partida contra o Atlético Mineiro, né? Após o término da partida, os jogadores devem ir num voo fretado lá para o Uruguai, participarem do velório e retornarem para a rodada do final de semana. E, bom, espero que a Federação Uruguaia, que o próprio São Paulo, que a própria Conmebol, eles prestem total apoio à família, né? A esposa que perdeu o marido, tem 2 filhos, um filho recém-nascido, e que são coisas que... Uma coisa é a negligência, né? São fatos. O jogador tem problemas, mas continua jogando. Até agora isso não foi comprovado, né? O que aconteceu é que realmente ele passou mal e acabou falecendo. Então são coisas do futebol, coisas da vida. Realmente quando chega a hora da pessoa, infelizmente acontece. São Paulo joga hoje contra o Atlético Mineiro. Vou trazer aqui muitos vídeos sobre do pré-jogo, escalação do São Paulo.
tudo sobre a partida de hoje contra o Atlético, que é sim uma partida importante, que vai ter todo um cunho emocional envolvendo a partida, né? Os jogadores com certeza vão estar muito sentimentos à flor da pele, o próprio Michel, o Caleri, que estiveram mais próximos, o Lucas Moura também, que teve aquele gesto de orar aos pés do jogador, né? Então, vai ser um jogo importante para o São Paulo. Eu acho difícil não afetar no desempenho. Eu espero que não afete, mas eu acho difícil isso não afetar no desempenho coletivo da equipe, talvez na concentração. E porque os jogadores do São Paulo, uma coisa é os jogadores do Atlético que veem o que aconteceu, outra coisa é os jogadores do São Paulo que estavam dentro de campo, né? Que cumprimentaram o jogador, que falaram com o jogador, que dividiram bolas com o jogador, né? E tem, né? A ligação de estar dentro de campo, de ter visto o que aconteceu de perto. Então, provavelmente é algo que deve afetar os jogadores do São Paulo. O Zubeldia deve trabalhar mentalmente muito forte esse time, porque hoje é um jogo muito importante, né? O São Paulo busca defender o título da Copa do Brasil. O Atlético, não, sinceramente, eu já falei aqui, apesar da mídia colocar o Atlético como um bicho-papão, o Atlético vem jogando muito mal, é um time muito espaçado. E se o São Paulo mantiver o nível de atuação, o nível de foco, caso isso não afete, né, os jogadores, que eu acho que vai afetar, é algo normal. Se o São Paulo conseguir manter o nível de atuação, acho que o São Paulo consegue sim sair com uma boa vitória, com uma boa vantagem do Morumbi ontem. Vou trazer aqui mais vídeos sobre o jogo de hoje, escalação, pré-jogo, tudo sobre a partida de logo mais notícias sobre o Isqueiro também. Então se inscreve no canal aí e deixa o seu like, dessa força pra gente. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.